Boa tarde. Boa tarde, eu quero convidar a todos e a todas para assistir nossa live hoje. Hoje nós vamos celebrar o Parque Histórico Castro Alves e os seus 50 anos. Hoje estou aqui em nome do Parque Histórico Castro Alves, da Diretoria de Museus, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. Nosso convidado hoje é o senhor Helder Melo, museólogo, que dirigiu o parque desde 1994 até 2007, implantando ações socioculturais e educativas que nos norteiam até os dias atuais. Vamos ver aqui, esperando ele entrar aqui e solicitar o acesso. Vamos aguardar um pouco. Olá, o pessoal já está entrando. Que bom, já temos 7 pessoas e mal dei boa tarde, graças a Deus. Hoje nós vamos festejar os 50 anos do parque, conversar um pouco, ter um bate-papo com o senhor Helder Melo. Esperando a entrada dele aqui. Deixa eu esperar ver o que houve. Então vamos começar a falar um pouquinho do parque, enquanto o seu Helder não entra. Helder deve estar tentando chegar na página. Pronto, ele já está aqui conosco. Vamos ver se eu... Agora é só aguardar ele. Pronto. Seja bem-vindo. Opa, eu que agradeço esse espaço. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje e, enfim, homenagear aí o nosso querido Parque Histórico. Vamos comemorar os 50 anos de forma virtual, por conta dessa pandemia. Vamos seguir aqui. Nós combinamos um pouco de falar, conversar um pouco sobre o próprio parque, a implantação do parque. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre você, sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes no processo de criação do Parque Histórico. Assim, o Parque Histórico ele vai surgir no bojo de museus que são criados no período da ditadura militar. Né? O governo militar ele tinha um projeto de enaltecer, né, a identidade nacional ou fortalecer essa identidade nacional, e então vai criar uma série de museus voltados para vultos históricos. Né? E nesse bojo, quando o Médici está fazendo um discurso, no momento que é criado, se eu não me engano, o Museu de Caxias, ele cita o nome de Castro Alves. E aí esse é o ponto de partida, né? O próprio governo, o governo do Estado na época, através de Pedro Calmon, né, que é um historiador, um biógrafo de Castro Alves, um intelectual baiano, ele vai fazer um link com o governo do Estado
para poder que isso pudesse ser efetivado, né? O parque pudesse ser criado na Bahia, né? A história de ser criado dentro do Parque Histórico vem muito em função da própria ação da comunidade de Muritiba, que era a cidade onde o distrito de Cabaceiras, então, pertencia, né? Então, ao Lions Clube de Muritiba, tem na frente aí o nosso saudoso Dr. Copelo, nosso amigo querido, vai entrar em contato com o governo do estado da Bahia na época, né, do governo Luiz Viana Filho, solicitando que, enfim, esse desejo, né, deixando claro esse desejo de que se fosse criado um museu em homenagem a Castro Alves, e que esse museu fosse criado na área da fazenda onde o poeta Castro Alves nasceu. É bom que a gente diga também que a área da fazenda, antes mesmo do museu existir, ela já era um espaço de visitação, já era um espaço de frequência de artistas, de poetas, de intelectuais, que desejavam ali a criação, a instalação de um memorial, de alguma coisa que pudesse vir a preservar aquele espaço físico, né, da Fazenda Cabaceiras. Quando o museu... Essa foto aí, ó. Oi? Essa foto é de 1970, é a visita de Pedro Calmon, antes mesmo da construção do parque, ele visitando, Isso. Porque desde 47 já havia essa coisa de vir visitar o local aonde o poeta nasceu. Exato, inclusive Então, essa foto é uma das visitas. Existe uma placa, Exato. inclusive, né, comemorativa, antes enfim, do museu sonhar em existir, já existia esse local de referência, né, de peregrinação, de visita, né, que esses poetas, enfim, artistas, intelectuais faziam e eram desejosos, né, de que fosse preservado aquele espaço. Então a gente aí vê realmente Pedro Calmon, vê o Dr. Copelo, aí aqui à direita, né, da foto, e, enfim, então isso vai terminar se efetivando, né? O secretário de Educação, na época do governo Luiz Viana, é também o nosso querido e saudoso Edivaldo Boaventura, que vai articular junto com o governo para que isso se tornasse realidade. Né? Então, há esse desejo da comunidade de Muritiba, eles vão trabalhar de forma fervorosa para que isso se concretizasse. Então, o próprio Pedro Calmon vai esboçar o que poderia ser o parque, e isso vai se efetivar. Né? A área vai ser desapropriada, né? O governo do estado vai comprar a área. Né? A área hoje, o parque tem 52 mil metros quadrados, não era a fazenda, a área integral da fazenda, mas se preservou parte dessa fazenda, né, em 52 mil metros quadrados de área verde. E a casa já não existia. Reza a lenda aí em Cabaceiras que os irmãos não se entendiam, os herdeiros, né? Quando eles herdam a casa, eles não se entendiam, não queriam conviver no mesmo espaço, então eles vão dividir todo esse material construtivo da casa, né, telhas, portas, janelas. Aí, segundo a lenda, também está espalhado por aí, por Cabaceiras do Paraguaçu, né, nas casas da comunidade, e que aí eles vão separar esse material, dividir e vão demolir a casa. Então, em 71, a casa não existia. Só que existia uma fotografia que remetia a essa casa original. Então, aí Pedro Calmon vai utilizar dessa foto para colocar dentro do projeto, e o governo do estado, né, através de seus engenheiros, arquitetos, enfim, eles vão reconstruir o museu para abrigar esse memorial em homenagem a Castro Alves. Outro dado interessante é que vai surgir, né, o parque vai ser criado num misto de museu e escola, né, porque uma sala grande vai ser o museu e duas salas do fundo elas vão receber, vão funcionar como escola. Né, então é literalmente um museu-escola, ou uma escola-museu. Enfim. Ele já nasce destinado à cultura e à educação. Então, ele já nasce com esse destino voltado à educação, à comunidade, ao serviço da comunidade. Então, já quando ele é criado, ele já tem logo a placa de criação do parque, da inauguração, ela nos remete à nossa missão atual. Então, tanto ligada à parte ecológica,
a preservação da memória do poeta, como eles já colocam desde já a serviço do lazer, da educação. Então, desde Exatamente. já, eles já vão colocando, definindo qual é a missão do parque, desde Exatamente. o Pois é, começo da o criação do parque parque. já nasce com essa característica, né? Já vem no DNA do parque essa característica de estar a, veiculando, né? Ser instrumento de educação, ser instrumento de cultura, né? Então já nasceu lá, né? No DNA. Né? Então ninguém inventou nada, né? O trabalho só foi de aprimoramento, de aproximação, mas era já a intenção inicial, né, que o museu pudesse contribuir com a educação local. Tá? E outra coisa interessante é assim, que o museu vai ser criado, mas ele também não terá, não existe acervo ainda. Né? Esse acervo vem mais de uma década depois. Né? Mais uma vez, Dr. Copello, né, o Lions Club de Muritiba, vai entrar em contato com familiares do poeta Castro Alves, e esses familiares também vão ter todo o interesse de levantar um acervo que existia dentro da família, né, acervo do próprio poeta Castro Alves, né, manuscritos, temos a famosa gravata, né, que pertenceu ao poeta, e também objetos que pertenceram às irmãs de Castro Alves, Adelaide, Amélia e Elisa. Né, vai ser Até hoje, nós recebemos da família algumas peças. Recentemente, nós recebemos da família Violenda algumas peças. Nós continuamos a receber, a família continua nos enviando algumas peças. Nosso acervo é aberto, então está sempre se pois renovando é, não, se incorporando novas peças. Pois é, isso vai dar, né, a origem ao acervo do museu, e uma parte também, tem algumas peças foram transferidas do Museu de Arte da Bahia para o Parque Histórico, a cômoda papeleira, e tem algumas peças de louça, né, se não me engano, um prato de sobremesa, tá? Tem alguns outros objetos que são transferidos do MAB para o Parque Histórico. E um outro grande acervo também, né, uma outra característica do nosso acervo aí do parque é essas homenagens, né, que Castro Alves vai receber no transcorrer, né, na trajetória aí da história do próprio museu e da própria história do poeta Castro Alves. Né? Então aí vamos ter, o parque já é uma referência, né, uma homenagem ao centenário de morte, né, que vai ser criado em 8 de março de 1971, mas ao longo da trajetória do museu são incorporados novos acervos que são criados em homenagem ao poeta Castro Alves. Aí o Sesc Centenário de Nascimento, né, através de selo, cartão telefônico, né, As obras de arte, né, figuras, telas, pois é, alguns artistas. artistas, estando na década de 70, de 80, nós temos sempre alguém, recentemente, temos o grafiteiro, desculpe, fugiu o nome, mas nós recebemos uma tela agora em 2019, então nós sempre estamos recebendo novas homenagens que vêm compor o nosso acervo. Pois é, inclusive esse acervo, né, de telas do Parque Histórico é um acervo muito interessante, né, porque tem artistas consagrados da Bahia, né, então tem toda uma geração de artistas, geração dos anos 70, inclusive vai formar um primeiro núcleo de obras de arte do parque, né, e posteriormente, na época do Sesc Centenário, vai se convocar mais uma vez esses artistas e mais alguns outros que vão fazer obras inspiradas em Castro Alves ou na sua produção literária. É isso. Vamos seguir agora conversando um pouco sobre. Só um segundo. Vamos entrar agora um pouco nas ações culturais, já implantando, já quando nós começamos a trabalhar com. Deixa eu ver aqui exatamente. Com as exposições. Isso. Vamos começar pela exposição. Você pode começar a falar sobre essa aí, que já Bom, tá.
eu posso falar o seguinte, não querendo falar de mim, mas ao mesmo tempo, acho que nesse momento, a minha história está muito entrelaçada com a história do museu. Né? Eu fui trabalhar no Parque Histórico em 1994, em janeiro de 1994, né? Meu primeiro emprego como museólogo, né? Mal saí da universidade e encarei essa empreitada assim, com muita honra e muita alegria. Né? E comigo foi o museólogo Manuel Camurugi, esteve presente também todo esse tempo, né? E o próprio Cristiano Cardoso também, alguns meses depois que eu já estava lá, Cristiano foi um apoiador fortíssimo lá para as nossas ações. Está conosco Então, até hoje. pois é, apoia o parque até hoje. Pois é. Na diretoria de museus, mas desenvolve todo o trabalho aqui com a Sim. gente. Pois é, e aí, enfim, essa ida de 94 para o Parque Histórico, antes, né, da minha ida para o museu, antes de exercer profissionalmente, né, eu tive um contato muito próximo com a professora Maria Célia Teixeira Moura Santos. Né? Eu fui monitor da disciplina de Museu e Educação, da professora Maria Célia, e fui também, junto com o próprio Manuel, nós somos estagiários do Museu Didático Comunitário de Itapuã. Então, todo esse processo, né, de se envolver com a comunidade, de Olha trabalhar com ela a aí no comunidade. parque. Pois é, Célia esteve no parque também. É uma pessoa muito importante nesse processo todo, porque foi no Museu Didático Comunitário Itapuã que a gente aprendeu, de fato, né, como trabalhar junto a um público, como trabalhar com a comunidade, né, como fazer do dia a dia ou da história, né, enfim, de um universo de conteúdos, de como a gente entrelaçar isso com a comunidade, né, como fazer que a comunidade pudesse estar presente e usufruir, né, desse patrimônio cultural. Então, essa foi a ideia em 94, né, colocar em prática isso no contexto de Cabaceiras do Paraguaçu. Então, a gente chegando lá, a primeira coisa que eu pude observar é que a comunidade estava um pouco afastada do museu. Ela não estava muito presente, né, nas minhas andanças, nos primeiros dias, né, como coordenador do museu, eu pude perceber isso. Olha o Manuel lá no fundo. Pois é. Aí eu percebi isso, que a comunidade estava um pouco ausente do museu. Então, a nossa preocupação é como é que a gente vai fazer com que a comunidade volte, né, a estar presente no museu, possa ter o Parque Histórico realmente como um referencial, né, um referencial cultural, um referencial de educação, um fórum de atração, né, um centro aglutinador. Essa era a nossa vontade, era essa a nossa ideia. Então, nós resolvemos fazer uma enquete, né? A gente tinha que ouvir a comunidade para tentar entender por que ela estava um pouco afastada e o que exatamente a comunidade gostaria de ver dentro do museu, né? Acontecendo no museu. Então, nós fomos até a escola Edivaldo Machado, que está aí dentro do parque, né? Na área do parque, e pedimos licença, né, aos professores, a direção da escola na época, e fizemos uma enquete na escola para ver exatamente como a comunidade estava vendo o museu e o que é que ela esperava, né? E solicitando sugestões de ações que o museu pudesse empreender que fosse interessante para a comunidade. Então, isso, assim, de pronto, quando fizemos a enquete, o que encabeçou a lista, né, de respostas da enquete foi uma oficina de teatro. Então, a comunidade desejava essa oficina de teatro. E então a gente aí pensou, bom, então vamos, né, dentre as primeiras oficinas que a gente vai realizar, vamos oferecer essa oficina de teatro. E aí fizemos isso. E aí foi uma loucura, porque a quantidade de pessoas que queriam participar da oficina foi enorme, né? A gente não tinha como atender inicialmente a todos. Então, convidamos uma professora, né, uma atriz, né, de teatro, a Tainá Andrade, para coordenar essa oficina. E ela aí resolveu fazer uma seleção, já que tinha uma quantidade muito grande, então foi feita uma seleção. Até foi positiva ser feita a seleção, porque na medida que você seleciona, a pessoa se dedica, né, a entrar e ela, enfim, assume desde já um compromisso e também cria já um laço, um vínculo, né? Porque o importante que a gente deve ressaltar aqui, que eu já ressalto,
é que toda atividade, toda ação desenvolvida dentro do Parque Histórico, né, inclusive aí principalmente a oficina de teatro, a intenção não era oferecer a oficina em si, mas vivenciar o processo. Né? Qual era esse processo? Que o jovem que estivesse ali participando da oficina, ele estivesse dentro do museu, ele estivesse estabelecendo vínculos com o museu, né? Estabelecendo laços afetivos com o museu. Então essa foi a nossa meta, o nosso objetivo era esse. Né? Pouco importa se o que saísse da oficina de teatro tivesse uma qualidade profissional ou não, não era isso que nos interessava. A gente queria, sim, estabelecer um vínculo museu-comunidade. Então, para isso, a oficina de teatro foi fantástica, fantástica, porque toda ação do museu a gente sempre especificava de qualquer atividade, de qualquer oficina artística e cultural, a gente sempre estabelecia com o professor responsável, né, com o coordenador da ação, que tinha que ter um resultado para apresentar para a comunidade. Então, a primeira peça encenada pela oficina de teatro foi inspirada no Navio Negreiro, né, o poema do poeta Castro Alves, e através dessa peça, né, nós fizemos em paralelo uma exposição com fotografias de Augusto Hessel, meu amigo, né, que foi para lá sem ganhar nada e fotografou o cotidiano da comunidade. Né? A gente queria, paralelo ao resultado da oficina, apresentar também uma exposição, né, dentro do museu, mostrando aí o cotidiano da comunidade Cabaceiro Paraguaçu, a feira, o mercado, as pessoas, aí são fotos, né, a geografia da cidade, a cultura do fumo, da farinha, né, enfim, os aspectos culturais, cotidianos, né, a forma de viver, a gente tentou retratar aí pela lente, né, sensível de Augusto, a gente fez essa exposição. Então, no dia da apresentação da peça para a comunidade, foi também aberta essa exposição com fotos sobre a comunidade e sobre a gente da comunidade, né, sobre as pessoas da comunidade. E aí a peça, o resultado foi um sucesso absoluto, porque, enfim, eu sempre fico emocionado quando eu falo isso, porque incrível, né, como 20 e tantos anos depois, eu ainda me emociono com isso. Porque a comunidade fez fila para se manifestar, para agradecer. Primeiro, que lotou o museu. Né? O museu funcionou à noite, a gente resolveu colocar num horário que as pessoas pudessem ir. E, enfim, funcionou à noite e ficou lotado, lotado. E depois da apresentação, né, dos meninos, né, da peça, a comunidade fez fila para nos abraçar, para nos acarinhar. Nossa, então foi a certeza que o caminho era esse, né? Que a gente tinha que seguir nesse caminho. E é esse caminho, esses trilhos que você colocou, que continuamos seguindo até os dias atuais. Aqui nós temos um pouco do trabalho do teatro. Aqui já tem mais a turma de teatro já mais à frente, já o CECEL. Tivemos vários professores de teatro naquele período. Só um minuto. Eu estou passando sem mostrar a vocês. Isso, aí é o Navio Negreiro. Exato. Aqui, e para a comunidade foi muito interessante, né? Porque a comunidade nunca tinha visto, né? Quer dizer, primeiro, a comunidade nunca tinha visto uma peça em si, né, apresentada de forma mais ou menos profissional. Não era profissional, né, enfim, não era esse o nosso propósito, mas aí é um ensaio, né, foto do ensaio, mas ela, além de ver esse espetáculo, foi um espetáculo encenado pelas pessoas da comunidade, né, era o filho, o neto, né, o irmão, se apresentando ali para a comunidade. Então, esse foi o pontapé inicial. Então, a oficina ela continuou ao longo dos anos, né, porque, inclusive, depois da própria oficina, surgiu o grupo de teatro do museu, o grupo de teatro CECEL, né, a oficina vai dar origem ao grupo de teatro, e o grupo de teatro vai se tornar, na verdade, além de um chamariz, né,
vai funcionar como um estandarte do museu, se bem que está em frente, né, na foto, vai funcionar como um Exato, é o estandarte. estandarte. Porque o museu Uhum. passou a ser, o grupo de teatro passou a ser convidado por escolas, por instituições culturais dos municípios, né? Eu lembro que nós fomos à Cruz das Almas, a Santo Antônio de Jesus, Aí, a Governador Salvador, Mangabeira, a Feira de Santana. Então, o museu, o grupo de teatro começou a representar. Nos apresentamos em Salvador, aí nessa peça Zé de Bião, que foi um texto de Cristiano, que nós ensinamos e foi também um grande sucesso. Né? Esse já é uma peça já escrita por mim, Castro Alves, o nosso poeta, que era para trabalhar com as crianças, né? O contexto de vida e primeiro as apresentamos das em crianças. fantoche. Exatamente, começou com o teatro de bonecos e depois Cristiana ensinou, conseguiu colocar isso junto com o grupo de teatro, que já é um desdobramento, né? Já é o grupo de teatro infantil que vai surgir através, que a gente também apresentava para escolas e tal. Então, junto com a peça, sempre que a gente ia para uma instituição, para uma escola, a gente levava junto com a apresentação da peça, levava sempre uma mini exposição, né? Uma exposição itinerante sobre o museu, sobre o poeta Castro Alves, e aí funcionou como um elemento de divulgação do museu. É Né? bom E falar assim, também que levava as crianças também, eles foram ao Castro Alves, ao em, Teatro Castro Alves, ao Miguel Santana, houve passeios também com eles, com a comunidade, indo ao teatro assistir outras em, peças. o Xixo Aí, Bahia também, o Teatro Xixo Bahia, nós nos apresentamos lá. Enfim, virou uma grande vitrine para o museu, essa que é a verdade. Então, além desse vínculo, né, ter sido fortemente estabelecido, porque esses jovens todos que participaram, tanto as crianças como os adolescentes, criaram um vínculo enorme com o museu. Né? E esse vínculo não se desfez. Hoje a gente tem, desse grupo, nós temos atores profissionais, nós temos museóloga aí, né? A nossa Giovana, museóloga, enfim, várias profissionais, né? Inclusive se você olhar aí agora, cantores. nós já estamos na oficina, essa que já é uma peça apresentada em 2014, e quem ministra já é Maura, que foi aluna da oficina de teatro com vocês. Pois Então, é, Maura já começa a dar oficina de teatro. Então, essa aqui também é com Maura. Essa aqui conta a história da cidade, ela foi em 2015. Aqui já é outro professor, já é agora em 2018, que foi Rodrigo, que era nosso estagiário aqui, que fazia teatro e que ficou com o pessoal. E aqui eu só botei uma cena para ver a alegria no rostinho das crianças, que é excepcional na coxia, a felicidade de estar participando disso. pois é. Pois é, e nesse Vamos. voo também, enfim, surgiram depois outras oficinas, né? Porque, na verdade, a gente ficava assim, bastante atentos ao que acontecia na cidade. A gente fez uma pesquisa e também vivenciava, né? Meio que você vivia na cidade, você convivia com as pessoas, você ia percebendo as carências, né, da cidade, no aspecto social, e a gente aí resolveu trabalhar muito nessa linha, né? Aí já seria um eixo de oficinas mais ligado à educação. Né? E a gente aí trabalhou fortemente com o apoio das DIRES, né? A diretorias regionais de saúde, sempre tinha, dentro do museu, a gente executava algumas palestras com a participação desses médicos, e aí teve palestra sobre aleitamento materno, sobre mortalidade infantil, que era uma realidade na época em Cabaceiras do Paraguaçu, sobre higiene oral, sobre aproveitamento alimentar, né? Como aproveitar ao máximo cada alimento, fruta, verduras e até as cascas. Eu lembro que teve essa oficina, fez muito sucesso também, ó, de higiene oral. Então, esse foi o nosso objetivo de trabalho, né? Fazer... Essa de higiene oral a gente também vai seguindo. Como eu disse, o trilho está lá e nós vamos seguindo nele. Aí já é uma outra, já agora, eu acho que em 2018 ou 2019, 2018,
que nós fizemos. Mas vamos continuar falando, deixar um pouco o teatro, que nosso tempo, cada Sim, ponto sim, sim. daria uma hora conversando e a gente já está ficando sem tempo. Vamos falar um Sim. pouquinho do Sopa de Letras. Pronto. O Sopa, ele surge, primeiro, né, o parque tem uma biblioteca, então nós tínhamos um acervo de literatura infantil. E aí a nossa ideia era incentivar a leitura no município. E, paralelo a isso, a gente sentia que dentro da exposição, o tema Castro Alves em si, né, o romantismo, todo o contexto histórico, né, que Castro Alves viveu, era um tema um pouco mais de acesso, um pouco mais difícil para crianças, né? Então, o Sopa surge com essa proposta de tentar tornar mais lúdico o tema Castro Alves. Então, era apresentado, né, aí de forma brilhante, até hoje acontece assim por Eliette, né, que está aí, É, firme e forte no nunca parque. conheci alguém contando história melhor do que a Eliette. Ela Exato, é a melhor exato. contadora que eu já conheci. Olha que eu passei um tempo trabalhando com bibliotecas e vivenciei com outras contadoras de história. Ela é simplesmente maravilhosa contando histórias. Eliette nasceu para isso. A voz, a interpretação, tudo ajuda. E não só, né? Eliette fazia, pelo menos na nossa época, ela fazia os cartazes, né? Porque a gente pegava a ilustração do livro infantil, como seria muito reduzido, e é bom de salientar, né? Na época o parque não tinha, né, recursos, né? Não tinha Aí, ela com os projetor. cartazes. Isso, pois é. Até hoje ela conta a história, tanto usando cartazes como outros recursos também. Se você olhar cá em cima, nós temos foi feita uma oficina, esse rapaz contando a história, foi feita uma oficina de contação de história, que resultou numa exposição e depois da exposição com os professores locais. Depois da exposição, os alunos contavam histórias a alunos, às crianças. Então, nós temos a exposição Era uma Vez. Aqui, eu não tenho muita referência, eu acho que foi 2013, 2012. Essa aqui é 2019, ela contando história novamente com as crianças. Aqui com os cartazes que você falou, ela faz as pinturas, mais uma vez com os cartazes. E o importante dessa ação, Nizinha, é que a gente sempre buscava esse link com o museu, né? Então, ela contava a história e durante o processo tinha uma visita ao museu, sempre levantando um aspecto lúdico, um aspecto que tinha no contexto da história contada, narrada, né? Que a gente pedia que os alunos, ou as crianças, né, em si, identificassem dentro do museu um objeto que chamou a atenção, ou alguma coisa que estivesse no contexto da história infantil, com a exposição de Castro Alves. Depois se voltava para o auditório, aí Pedro Calmon, e era feita uma atividade artística, tal, onde cada um representava aí aquilo que viu, era representado de forma artística. Ele evoluiu já no tempo de Alba para o Sopa Especial, onde as crianças também elaboravam histórias. E hoje nós estamos preparando agora, essa semana, vai ter um Sopa com essa nova reinventando o museu, tentando se apresentar da melhor forma. Ela construiu uma história que é de Pitoco, vocês vão adorar assistir, e agora nós estamos tentando pela internet, tentar ver aqui algumas. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela, não estou com uma foto aqui. Uma foto dela já com essas gravações. Nós trabalhamos com as gravações, vão seguindo com gravações dentro do parque. Aqui é o cantinho da leitura, já a biblioteca, trabalhando na biblioteca. Está super bonita, né? Na minha época não tinha esse luxo, essa biblioteca bonita. Agora o parque ele tem uma biblioteca, um infocentro, uma sala multimídia, além do auditório aberto, refeitório. Tá muito bom agora. Pois é, Tem bom, tudo. o parque merece. Depois do Sopa, podemos trabalhar um pouco o Novembro Negro, que sempre foi trabalhado
por todas as equipes que aqui estiveram, né? Eu encontrei uma foto bem antiga de vocês com uma palestra dentro da escola, dentro do Isso. Edivaldo. É uma palestra bem antiga. Aqui foi um Novembro Negro que nós trabalhamos uma exposição, e aí já vem um trabalho com, além, já vai bem além de tudo, porque nós trabalhamos essa exposição. Ela já é um trabalho acadêmico. De Giovana, ela faz o trabalho acadêmico dentro do parque. Alguns outros alunos de museologia aqui da Faculdade do Recôncavo também vêm trabalhando conosco. Que E ótimo. aí, esse é o resultado de um trabalho da escola dela, da faculdade. Então, é a exposição Nós Negros. Então, nós colocamos alguns personagens internacionais e também personagens locais. Aí você vê o padre, que é irmão de Maura, nós colocamos também uma parte falando dele, falando do criador da própria cidade, que também era negro. Então, Sim. nós tivemos isso no mesmo dia. A exposição tinha fotos das crianças do colégio, então ia passando as fotos em slides. E tivemos um sarau no mesmo dia, com pinturas de rosto, oficina de turbante. Então, teve bastante coisa nesse dia. Sempre comemorando a parte do Novembro Negro. Todo ano nós comemoramos. Não só o novembro, como também o Dia das Crianças. Aí você também pode falar um pouquinho, né? Sim, é. É que, na verdade, assim, a gente Outubro. estabeleceu um calendário, né, que passou a ser um calendário anual. Então, as ações do parque, elas sempre existiam, certas ações que eram sempre desenvolvidas, né, independente do ano. Então, tinha a própria Continuam festa até do os poeta dias Castral. atuais. Pois é, exatamente, é o caminho. Né? E a gente aí sempre desenvolvia, tinha na Semana do Meio Ambiente, eu lembro que tinha todo um contato também com a Todo Embrapa, ano de tem. reflorestamento do parque, de colocar as espécies nativas da região, de tornar mais arborizado o parque, né? Que é uma área de preservação ambiental também, a gente não pode esquecer, o parque também surge com esse Nessa propósito de parte, preservar. nessa parte, recentemente, uma criança veio procurar saber se ele podia entrar no parque. Aí mata a gente, né? Porque o parque está fechado por conta da pandemia e queria entrar para molhar a árvore. Porque eles já vinham molhando as árvores, eles plantaram e ele queria molhar a árvore. Era motivo para entrar, mas ele queria porque queria entrar para molhar a árvore dele. Pois é. Então, isso E, é, enfim, a fase difícil que a gente está passando, né? Para os museus também tem sido um momento bem difícil, mas enfim, a gente vai superar esse período. Mas, enfim, essas ações eram nesse sentido, né? Aí o Dia das Crianças, de fazer atividades lúdicas, brincadeiras, né? Antigas, que eram revividas, ensinadas à criança da época, né? Porque, enfim, a gente, como eu falei antes, o objetivo sempre foi que a comunidade estivesse dentro do museu. Né? Então, para isso, tudo era motivo. Tudo era. A nossa intenção sempre era que a comunidade estivesse presente, principalmente a comunidade de Cabaceiras. Né? Toda a ação do museu sempre foi voltada primeiramente para a comunidade. Né? Obviamente que muitos dos serviços criados para a comunidade depois eram oferecidos para escolas, né, para outros grupos, que é uma característica também do Parque Histórico, né, até hoje, que grupos organizados visitem o museu. É uma cidade que acredito ainda, né, que não tenha mudado a dificuldade de acesso à cidade, né, talvez tenha melhorado, mas na época, melhorou né, na minha época, bastante, mas ainda é meio difícil. pois é, Agora, a partir de 2014, nós passamos a trabalhar em outubro com o Brincando como no Tempo de Nossos Avós. Então, a gente começa a trabalhar mais brincadeiras, o peão, a brincadeira de roda, umas brincadeiras mais antigas. Aí nós temos o capitão, as meninas jogando capitão, coisas que hoje em dia elas vão mais para o celular. E também tinha sempre um dia em outubro, já comemorando o Dia das Crianças, que nós recebíamos todos os alunos
das escolas em um único dia. Então, era assim, ficava o parque com mais de 3.000 crianças, fora os professores e alguns pais que vinham acompanhando. Então, era montado um parque, havia barracas, picolé, as barracas com merendas, e aí todos os professores traziam todas as turmas. É isso que eu também ia chamar a atenção, né? Que olhando as fotos, a gente vê, né, como a presença, né, de público é grande dentro do parque, né? É um museu muito visitado, né, o Parque Histórico. E há um público grande, né, frequente dentro do museu. Então, Exato. isso é notório. Se a gente olhar essas. Opa. O parque ele tem esse público bem maior. Do baú de memórias, né? Porque também a gente percebia que os idosos não estavam tão contemplados assim na época, né? Então aí foi criado um projeto para a gente trabalhar a memória afetiva, a memória cultural, né? Junto com os idosos e que funcionou muito bem também. Que acho que existe até hoje, né? Esse projeto. Exato, eu estou procurando a foto aqui que eu deixei separada do baú de memórias para poder colocar para vocês aqui uma foto do baú de memórias atual. Então, o baú de memórias, nós trabalhamos algumas oficinas, oficina até com outros museus, o Udo Knopfler, em 2014 esteve aqui conosco, e trabalhou, era para ser uma semana, acabou ficando 15 dias trabalhando na oficina, e aí, além dos idosos, aí já começava a surgir a ideia, os adolescentes queriam também a oficina, e aí a gente foi seguindo, também oficina culinária, com confecção de biscoitos, e de vasos, também oficina com material reciclado, com papel, e aí foi seguindo, e sempre essas oficinas resultavam em exposições. Toda vez, terminando a oficina, resultava. E uma dessas eu ouvi uma história de Seu Zica, que é bem interessante, que Seu Zica, ele nos contou que nós só estamos hoje aqui por conta dele e do pai dele. Porque ele, quando era criança, foi para a roça, e na roça o dia, ele foi de manhã cedo, já estava tudo claro, o céu forte, e de repente virou noite. Então o pai chamou todos, se reuniu, sentou e rezou e pediu a Deus. Então, o Deus perdoe, todos nós estamos aqui hoje por conta da reza do pai dele. Depois eu fui olhar pela idade dele e tudo, nós tivemos um eclipse no período. E aí ele contou essa história, isso fica bem. Tem outras histórias também, mas nosso tempo está bem curto agora. Vamos voltar um pouquinho. Tivemos grupos de samba. Falar do festival, da criação do festival também. Sim. Pois é, o festival também ele surge Seu numa Pedro tentativa é da gente. sempre presente. É o primeiro ano que eu não estou com o seu Pedro nesse período. Pois é, o Pedro. É o Segura uma primeiro ano força que o seu Pedro não do está aqui festival. conosco. Pois é. Então, a intenção do festival surgiu dessa forma, da gente fazer também com que os jovens de Cabaceira se interessassem, né, pela leitura das obras de Castro Alves, né? Então, nós criamos o festival, que também foi evoluindo, né, enfim, com o passar do tempo, mas a intenção sempre foi, primeira também, mais uma vez, era envolver a comunidade, né, envolver os jovens da comunidade com a produção literária de Castro Alves, né? Então, a gente trazia aí uma equipe de jurados, né, composta por atores, né, gente da literatura, enfim, e incentivava que a comunidade participasse. Então, também foi a gente cria as coisas, enfim, não planeja a dimensão que as coisas vão tomar, né? Então, o festival até hoje está aí, né, dezenas de anos depois, continua aí, né? Não lembro quantos anos tem, 18 anos? Não lembro mais. Mas, você lembra disso, Nisa? Eu creio que é mais ou menos isso. Eu creio que Pois é ter
Giovana, ajuda aí, Giovana Eliette. Aí nós estamos já com o Festival Infantil, Pois porque é, já é um em desdobramento. 2014 nós percebemos que as crianças, a competição estava meio, ficava estranho ter crianças com adultos e a Sim, sim. limitação que os pequenininhos não podiam participar. Então, separou o festival em dois festivais. Hoje nós temos o festival infantil e o adulto. Então, aí são as crianças e os vencedores do primeiro festival infantil. Pois é, virou uma grande atração da festa de Castro Alves, né? A própria festa do poeta também, a festa de nascimento, né, que é mais festejada, mais comemorada do que o aniversário de morte do poeta, ela também ganhou uma característica bem interessante, né, com a presença de grupos culturais da próprio estado da Bahia. Né? E isso, por exemplo, incentivou que um grupo que já tinha deixado de existir, o Tabuleiro da Pindoba, né, da minha amiga Rita, também tem muitos anos que não vejo, enfim, mas está guardada no coração, Sim. Tem criou um aqui o grupo e o grupo tabuleiro da passou a se Pindoba. apresentar. Isso, Silvio pois é. aqui, o tabuleiro da O tabuleiro, Pindoba. pois é. Então, o tabuleiro ressurgiu a partir dos grupos culturais que se apresentavam na festa de Castro Alves. Né? Então, ela via e se emocionava aí com o Lindro Amor, com a Barquinha de Salbara, enfim, uma série de grupos que a gente levava para se apresentar no dia da festa. A festa ganhou realmente uma dimensão, quer dizer, o Parque Histórico sempre assumiu, né, essa responsabilidade de fazer uma festa municipal. Eu achava assim um pouco injusto, né? E ficava preocupado com isso. Como é que um museu faz uma festa municipal? A prefeitura sempre Não, ela participou. agora é nacional. Há algum Pois tempo, eu é, acho que desde o seu tempo nós já passamos a receber gente do Brasil inteiro. Tanto que tem o pessoal de Porto Alegre que sim, sim, ultimamente não tem aparecido, mas eu me lembro no tempo que você estava aqui, que eles vinham sempre em caravanas, sim, pessoal de do Rio Porto Grande do Sul, Alegre. exato. Saiu do Rio Grande do Sul Agora, para ir para Cabaceiras. Mas o que eu digo assim, a festividade terminou saindo dos muros do museu e ganhou as ruas. Né? Então tinha apresentação nas ruas, os grupos saíam do museu, iam para as ruas, das ruas, vinham para dentro do museu, fazendo esse fluxo, né? De até atrair as hoje pessoas para dentro do museu. Até hoje é dessa forma. E também, depois do grupo de samba, nós tivemos agora dois grupos formados. Um é o Boinho de Painho e o outro foi o grupo de samba mirim, com as crianças. E Daí de mais o grupo, Cabaceiras. hoje nós não temos o tabuleiro da Pindobas, mas tem o pessoal da Rua das Pedrinhas, que é outro grupo de samba da Rua das Pedrinhas. Com Paulo, esse aí são as crianças que se apresentam também na festa. Recentemente, eles estavam para fazer uma filmagem agora, e aí, com a pandemia, com essa segunda onda da pandemia, eles já estavam autorizados a entrar, mas com a segunda onda a gente não pode mais deixar que nem o mínimo do acesso se tenha ao parque. Então, eles fizeram filmagens, só que fizeram na praça. Estava no dia e dá uma tristeza. Deixa a Ah, gente assim meio ver as coisas acontecer sem poder acontecer, não é acontecendo, é sem poder estar acontecendo, né? a gente tem que segurar um pouco aí, pelo menos esse ano ainda, provavelmente, né? Mas Você, você falou de atrair o público. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que tinha um público que dificilmente a gente acessava os idosos e dificilmente nós conseguíamos acessar os adultos. Então foi criado o sarau, Priscila na época pediu para fazer alguns ensaios aqui e a partir do sarau nós passamos a ter o público adulto dentro do parque, sempre com a presença de crianças e dos idosos. Agora o público adulto começa a aparecer mais no parque, nos saraus. Aí eu tenho algumas fotos dos saraus. Nos saraus nós temos música bastante, dança, poesia. a Priscila, né?
Sempre Priscila trazendo convidados e o pessoal da comunidade se inscreve para poder ter algumas apresentações de qualquer forma de arte, né? Às vezes com teatro, as meninas declamando. Sabe quem é aí? Nessa foto. Renata e a Ah, filha. aqui, Renata, tá. Pois é, a geração se renovando aí, né? Exato. Renata, que já esteve muito nesse palco, com a filha no palco agora. Exatamente. Já ganhou, né? O Exato. festival Aí é mais de uma Monique. vez até, ela, Giovana. Aí também Aí é cria do Monique. grupo de teatro, né? A Eu não Juliana, né? tenho a foto, mas no festival, o último que Giovana participou, porque depois que ela passou a ser funcionária, ela não pôde mais participar, Não ela pode mais. declamou com o filho no braço. Então, trazendo a nova geração. Pois é. E é isso que é importante, né? Eu acho que a comunidade de Cabaceiras tem muito que se orgulhar do museu, né? E o museu também de sua comunidade. Né? Exato. Esse vínculo, esse laço não pode ser rompido, né? Tem que ser mantido. E para a gente, enfim, que nós que somos museólogos, a gente se sente imensamente feliz, né? Eu, particularmente, por ter coordenado o museu por 13 anos, me sinto imensamente feliz, né? Porque, por exemplo, eu hoje estou aqui no Maranhão, em São Luís, mas o vínculo não se rompeu, né? O Todos vínculo, perguntam por você o tempo todo. Sempre que tem alguém aqui, sempre procura saber de você. E são, além, eu acho que a gente precisaria de umas 5 a 10 lives. Eu fico procurando aqui as fotos para tentar falar um pouquinho de outras coisas. Teve o então, Teatro de Bonecos, que também até hoje é um programa que até hoje acontece. e era muito gostoso de se fazer, né? Porque a gente escrevia as histórias, a gente interpretava, fazia aí, manipulava os bonecos, né? Era muito legal. Pois é, e você vê que Aí, com lá os dentro, recursos no, mínimos, né? a coxia. E o interessante é isso, né, gente? É ressaltar com os recursos mínimos. Era só a vontade mesmo de fazer. Né? Vontade a gente tinha muito. Né? Óbvio que sempre, nós tivemos o apoio da diretoria de museus. Enfim, até aproveito aqui o espaço para mandar um beijo para a Cita, para a Helene Bina, para a Ana Liberato, que foram as minhas diretoras. Né? Hoje aí está sendo comandado por Fátima, né? Enfim, um beijo para todas. Sempre apoiaram o Parque Histórico na medida do possível. E, enfim, é isso aí. Um beijo para todas também. Deixa eu voltar aqui para ver se você lembra dessas. Essas fotos. Essas eram as gincanas, né? Que nós fizemos algumas gincanas Exato. também, que aconteceram durante vários anos. Né, elas aconteciam, que envolvia a relação com o meio ambiente, a gincana de Sui Ribeiro, também foi professora do grupo de teatro. E aqui foi o prêmio desse. Da gincana aí ao parque aquático, né? O Etne, Foi lá esse que ano. tinha em Salvador. Vou passar agora algumas fotos mais abertas para a gente. 50 anos do parque, a gente dá uma olhada. E o tempo voa, né? Também é bom de observar isso, porque A gente o já está tempo. já tá fechando. Meu Deus, quando vocês me convidaram para participar da live, aí 50 anos do Parque Histórico, eu digo, meu Deus, eu participei dos 25 anos do museu. Né? Eu estava aí nos Os 25 anos. 25 e os São 25 30, anos. nós fizemos aquela exposição que tinha um céuzinho. Teve várias exposições. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, Cursos, essa ação também foi palestras. muito. Aquela ação da foto anterior também é interessante a gente ressaltar. Não, aqui tem todo mundo num círculo, esse aí. Né, que foi a presença de Maria Séria, e também foi uma atividade que eu fiz com o Manuel Camurugi, que nós falamos sobre, com os professores, né, sobre a possibilidade, né, da gente ver o museu e todo o espaço do parque como objeto e instrumento de educação, né? Ser tema de sala de aula, né? Não aquela educação obrigatória,
mas uma educação cidadã, uma educação de envolvendo a cultura, a arte, né, o meio ambiente, né, enfim. Hoje todos eles trabalham dentro do parque com aulas de campo, então todos os professores aqui, não só de Cabaceiras, mas da região, não só as escolas, como as faculdades também, hoje vêm, tem aula de campo aqui, agronomia, pessoal de museologia, pessoal, até o pessoal de pedagogia mesmo vem, estão conosco aqui. Aqui, essa é uma oficina que nós fizemos, aí já vem as comemorações da Semana de Museus. Deixa eu botar algumas. A exposição Criador e Criatura, A de contigo. cordel aí. A de Cordel K, Exato. Criador e Criatura. Que era dos bonecos que foram criados, né, na oficina de criação de bonecos. Esse é do Exato. presépio. Do presépio é Ricardo aí, não é? É Ricardo? Não, acho que não. Acho que não é Ricardo, não. Essa senhora, ela era, acho que era a única em Cabaceiras que ainda montava presépios. Aí nós Não, em pé convidamos de ela. camisa azul, olhando ela montando. É Ricardo, mas acho que não. Ricardo Vou Rogério, mas acho que procurar ver o álbum, se ele estava aqui nesse dia. eu Ele acho que vinha não. bastante fazer as oficinas, né? A É porque exposição nós ali mais foi em antiga. dezembro, foi perto do Natal. Não acredito que ele estivesse aí, não. Ele vinha, ele participava da festa de Castro Alves, ele tinha muita vontade de participar. Dessas oficinas, principalmente Cortel, a parte literária, Isso, ele exato. A era diretoria de letrado. literatura da Fundação Cultural sempre nos apoiava também, sempre fazia oficina aí dentro do Essa, museu. essa exposição aqui também marcou a entrada no É, parque, outras palestras. Aqui você falou essa, mais cedo isso, da. do reaproveitamento alimentar, né? De Exato, usar. você trouxe o fogão da casa para o auditório. Hoje em dia nós Isso. temos refeitório, fogão. Naquele tempo não tinha. Pois é, não, não tinha. Mais oficinas aqui. Esse é o Você baú, conversando com lá os no pais, interior. Ou era alguma reunião, não sei, não lembro, mas pensei que fosse o com os baú. pais, o teatro. Você fazia reunião com os pais. Aqui já é curso. Jojove ali, fez muitas oficinas conosco. Aí Jojó, de bonecos, né? Oficina de bonecos. E aí é as palestras na área Sim. da saúde. Pois sobre a saúde, essas palestras também é interessante a gente ressaltar que o museu ele passou a ser convidado, depois que nós fizemos essas séries de palestras na área da saúde, que vinham esses médicos e falavam sobre temas pertinentes, né? Então a Secretaria de Saúde Melhor. nos convidava. Acabamos o tempo? Exatamente, é melhor aproveitar para nos despedir. Muito obrigada mesmo pela essa participação. Como eu disse, seria necessário aqui umas 5 lives para falar desses 50 anos, e eu acho que ainda assim a gente não conseguiria falar de todos os trabalhos desenvolvidos desses 50 anos, de todas as partes, todas as gestões. É, Tivemos muita coisa para colocar nos últimos 50 anos. Então, foi um breve resumo aí, né, de algumas ações. O parque é muito maior do que isso aí que nós falamos. Agora, enfim, desde já eu já me coloco à disposição. Quando a gente voltar à normalidade, né, quando quiserem me convidar, me convidem, estou aqui à disposição. Peço a licença da maravilha! universidade aqui e vou aí fazer uma oficina, a gente, enfim. Também tenho Vamos saudade da ver se, comunidade, tenho saudade do museu. vamos ver se o pessoal se comporta para que tudo esteja bem nos 51 anos do parque e a gente possa, já que não comemorou os 50, não comemorou de uma forma presencial, vamos comemorar os 51 de forma presencial e você possa estar aqui conosco. Pois é, estou Desde disposto. já fica o convite. Pronto. Já sei. Fazer uma programação extensa de uns 10 dias aí, a gente possa
trabalhar esse tempo, trabalhar o teatro, trabalhar o festival, trabalhar o sarau, trabalhar todas as formas que a gente trabalhou os últimos 50 anos. Isso, exato. Tá ok. Então, ó, só para me despedir, enfim, eu quero agradecer o convite de estar aqui nesse momento, agradecer a Cristiano, agradecer a você, parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo. Enfim, estou aqui sempre na torcida e sempre quando precisar de mim, estou aí, para o Parque História e tudo. Mandar um beijo para a comunidade querida de Cabaceiras do Paraguaçu e para Boa os meus parte está colegas nos da assistindo diretoria do agora. Pois é, ótimo. Os novos, tem gente aí que eu não conheço, talvez não me conheça, mas enfim, existe uma geração aí que me conhece e que eu sinto muita saudade. E estou sempre Tem a geração disposto que lhe a ajudar. conhece e a geração que lhe conhece de ouvir falar. Talvez. Então, um beijo, Nizinha. Tudo de bom.